Bom dia, obrigado pelo convite. Vou falar agora para vocês um pouquinho sobre resistência dos inibidores de integrase. Esses são os meus conflitos de interesse. O interessante é que a gente tem dados sobre o Brasil. A gente sabe que a gente tem mais de 600 mil pessoas em tratamento hoje em dia no Brasil, e a gente sabe também que 72% dessas pessoas têm carga viral indetectável. Esses são dados oficiais. O que leva a gente a entender que existem 168 mil pessoas ou mais em falha virológica. Alguma coisa nós teríamos que fazer com essas pessoas. Reforçar a adesão, ou talvez uma genotipagem. A gente faz cerca de 12 mil genotipagens por ano. Foi o que aconteceu em 2018, foi o que aconteceu em 2017. Provavelmente menos do que o que a gente precisaria. E eu entendo que existe um viés de inclusão grande, mas existe muita resistência nessas genotipagens que a gente recebe. 31% dessas genotipagens têm resistência a 3 classes: análogos, a não análogos e a inibidores de protease. Bom, nós temos agora os inibidores de integrase, que servem para a gente resgatar esses pacientes e também para começar o tratamento. Os inibidores de integrase, normalmente, eles têm algumas características interessantes. Por exemplo, eles agem em mais de uma etapa do ciclo de replicação do HIV. Além de impedir a transferência da fita de DNA, ele pode, no mesmo ciclo de replicação, inibir a montagem do vírus. E no próximo ciclo, ele inibe até a transcrição reversa. Seria mais ou menos assim. Na primeira etapa, você tem a inibição da integração e talvez da maturação. Se você empacotar esse vírus para uma próxima etapa do ciclo de replicação, você pode também inibir a transcriptase reversa. Isso pode fazer o vírus ser mais inibido. Isso faz desse medicamento mais potente. Bom, nós temos as mutações que são descritas na integrase, mas existem mutações, obviamente, que estão fora da integrase. Como, por exemplo, a gente descobriu recentemente nessa região do trato polipurínico, o 3'-PPT. A gente tem que aprender muito com relação a isso. De qualquer forma, essa ação múltipla pode fazer essa eficiência que a gente enxerga nos inibidores integrados. Eles são muito eficientes. A inibição é muito rápida. A gente percebe, por exemplo, que a carga viral indetecta mais facilmente, como foi visto nesse estudo aqui, comparando em gestantes efavirenses com dolutegravir. E, além dessa ação em várias etapas do ciclo de replicação, essa eficiência pode estar relacionada à forma com que o inibidor de integrase se liga na integrase e não se dissocia, fica ligado por um tempo maior. E a gente sabe que isso pode ter relação, por exemplo, com a estrutura do inibidor de integrase. O inibidor de integrase de segunda geração, como o bictegravir e o dolutegravir, tem essa ação de ficar mais ligado na integrase. A curva de dissociação é mais lenta, fazendo com que a eficácia fique melhor. A gente não tem dados ainda para bictegravir, mas a gente já sabe que a dissociação do bictegravir também é mais lenta. E, nesse contexto, a gente tem uma barreira genética maior. Olha o que acontece com a barreira genética in vitro, os inibidores de integrase de segunda geração, bictegravir e dolutegravir. A seleção de mutações é mais lenta. Isso aqui é o fold change, a quantidade de resistência. Você tem a seleção de mutações mais rápida para o inibidor de integrase de primeira geração. Isso é uma coisa que acontece. Por isso, você normalmente precisa ter mais mutações para impedir a ação dos inibidores de integrase de segunda geração. Enquanto uma única mutação é suficiente para os de primeira, a gente precisa de pelo menos 2 mutações para o dolutegravir e para o bictegravir. Interessante. Na hora que você aumenta o número de mutações, você obviamente aumenta a resistência, mas você não restaura o fitness. Quanto mais mutações aqui para o dolutegravir, menor a capacidade replicativa, o que é interessante. E olha só, na hora que a gente tem bastante mutações para o raltegravir, a gente acaba tendo resistência cruzada aos inibidores de integrase de segunda geração. E o raltegravir foi usado de uma forma muito frágil no Brasil. Foi usada para resgate de pacientes com resistência, talvez a 3 classes de medicamento.
E a gente sabe do raltegravir, ele tem 3 vias mutacionais. Tem a via do códon 155, do códon 148 e do códon 143, sendo que a via do códon 148 traz resistência cruzada. Olha o que acontece com relação ao fold change, que é a resistência fenotípica. Quanto maior esse número, maior a resistência. Se você tiver mutação no códon 155 ou 143, você tem um fold change muito elevado para o raltegravir, com pouca resistência ao dolutegravir. Já no códon 148, além da resistência ao raltegravir, haverá resistência cruzada ao dolutegravir. E a gente olhou no Brasil qual que era o perfil de mutações para os pacientes falhando a esquema com raltegravir em 2017 e 2018. 182 pacientes, 26 com mutação de resistência. Nem todo mundo falhando a raltegravir tinha mutação de resistência. E eu marquei aqui a prevalência das mutações, coloquei uma seta vermelha quando você tem a resistência cruzada, códon 148, e verde quando você não tem 143 e 155. Muito prevalente do 148. E a gente usou como proxy de falha precoce a presença de uma única mutação. Claro, se você tem falha tardia, a tendência é que você tenha mais de uma mutação. Quando você tem só uma mutação, normalmente os códons são os bonzinhos, o 143 e o 155. Já quando você tem mais de uma mutação, vai aparecer mais vermelhinho aqui, códon 148. Isso é interessante porque isso já foi descrito, como, por exemplo, nesse grupo de pacientes. São os mesmos pacientes ao longo do tempo, falhando a raltegravir, mostrando que, quando a falha é precoce, você tem o códon 155, que vai ser suplantado ao longo do tempo pelo seu códon 148, e se você deixa esse paciente em falha por um período mais prolongado, a resistência cruzada vai acontecer. A gente fez isso aqui nos nossos pacientes também. Claro que aqui não são os mesmos pacientes como no slide anterior. Aqui são cortes seccionais. Os pacientes falhando com 1 ano, com 2 anos, com 4 anos, ou com 6 anos de uso de raltegravir. 5 e 6. Mesma figura do slide anterior. Começa pelo códon bonzinho, 155 ou 143, e ao longo do tempo você vai aumentando a resistência cruzada com o códon 148. E o número de mutações também tem relação com o número prévio de esquemas que esses pacientes usaram. Essa é a mensagem. Você tem muita falha, tempo prolongado, mais resistência cruzada ao dolutegravir. E o raltegravir? E o dolutegravir no nosso mundo real? Como é que isso está funcionando? Né? Será que a gente tem resistência? É interessante porque a barreira genética do dolutegravir é tão grande que nos estudos clínicos, quando você usa 2 análogos, ou até mesmo um análogo, você não tem resistência ao dolutegravir. Aqui no Brasil, a gente pode ver uma coisa interessante. O dolutegravir começou a ser usado em 2017. Em 2017, foram incluídos 54 mil pacientes usando tenofovir, lamivudine e dolutegravir. E aqui é uma comparação com as pessoas usando tenofovir, lamivudine e efavirenz, de 2016 e também de 2017. O que se percebe é que a prevalência de carga viral indetectável é maior no grupo do dolutegravir comparado com o efavirenz, 91 versus 84%, isso já foi publicado. 9% de viremia na janela, se a gente contar desse jeito, um ano. Essa porcentagem em estudos é de 1 a 3%. No mundo real, 9% de viremia. E o que acontece com esses pacientes em termos de resistência? Vou mostrar para vocês os primeiros 84 pacientes que chegaram para fazer genotipagem com esse esquema. A gente tinha 3 pacientes com mutações no códon 263, um no 118, outro no 138 da integrase. Ou seja, existe resistência no mundo real aos inibidores de integrase de segunda geração, como o dolutegravir. 5 pacientes desses 84. Alguns pacientes tinham também mutações acessórias para resistência na integrase. 6 pacientes. E esse era o perfil. E apareceu também um polimorfismo, muito prevalente as mutações no códon 101 e 124 da integrase.
essa prevalência é bem maior do que o que a gente vê em pacientes que nunca usaram inibidores integrases. Esse é o nosso estudo que comparou essas prevalências. E a gente sabe também que essas mutações no códon 124 e 101 aparecem in vitro. Então, na hora que você expõe o vírus ao dolutegravir in vitro, depois de um determinado número de passagens, você acumula essas duas mutações, ou seja, elas são selecionadas in vitro. Pode ser um sinal de que foram selecionadas em vivo também. E a gente viu uma coisa interessante. A gente viu uma prevalência de mutações ao esquema tenofovir e lamivudina, com as mutações do códon 70 e 184. Olha, o K70E é uma mutação do tenofovir que é rara. Ela praticamente não aparece em resistência transmitida. O mais frequente é o K65R. E aqui a gente tem muito K70E, 4 pacientes. 4 pacientes só com a mutação do códon 184. E outra coisa que chamou a nossa atenção foi a prevalência de resistência transmitida. Bom, a gente considerou resistência transmitida quando apareciam mutações para inibidores de protease, não análogo, outras mutações que não têm relação com tenofovir e lamivudina, por exemplo. Então, não foram selecionados por esse esquema. 25%. Sabe o que a gente sabe? E no Brasil, a prevalência de resistência transmitida é em torno de 11% no máximo, como a gente viu nesse estudo mais recente que a gente tem. Então, 25% é além do que o que a gente esperaria. Isso aqui é o que aconteceu. 5,9% de resistência aos inibidores integrases, sem contar esses 7,1% com as mutações acessórias, seleção de mutação de tenofovir e lamivudina e muita resistência transmitida. E a nossa hipótese é de que essa associação falha na adesão, falta de adesão. Claro, se os pacientes estão falhando, é porque eles têm uma adesão ruim. Com resistência transmitida, pode levar à resistência ao dolutegravir. Essa é só uma hipótese que tem que ser confirmada. Mas a gente já sabe que para haver resistência ao dolutegravir, você precisa já ter uma resistência prévia ou usar esse medicamento em monoterapia. Então, olha o que a gente viu, por exemplo, no Down. Nesse estudo, os pacientes foram resgatados depois da primeira falha com não análogo, com 2 análogos e com um dolutegravir, comparado ao lopinavir, inibidor de protease. O dolutegravir foi melhor, mas 2 pacientes tiveram mutação de resistência selecionada ao dolutegravir. Esses pacientes tiveram a mutação no códon 118, que é aquela mutação que aparece no vírus do subtipo C, normalmente, ou no CRF número 1, que é um recombinante AE. E eles tinham mutação de base. Por exemplo, esse paciente tinha a K70E e a M184V, e depois na falha selecionou mutações integradas. Esse outro paciente também já tinha mutação com fase reversa, no códon 184 e no 219. E acabou selecionando a mutação do códon 118. Confirmando a hipótese de que, se você tem um esquema que é plenamente ativo, dolutegravir com um análogo ou com 2 análogos não selecionaria mutações de resistência. Já quando você tem a base que não é tão sólida, isso pode acontecer. A gente precisa entender um pouco mais ainda a resistência. No Brasil, o nosso plano é entender um pouco mais a resistência transmitida agora aos inibidores integrados. A gente já tem bastante tempo de uso de raltegravir e a gente agora começa a ter uso de dolutegravir talvez com resistência. Precisamos entender se isso repercute na resistência transmitida, bem como a gente precisa estudar novos mecanismos de resistência, como a ação do inibidor de integrase de segunda geração em várias etapas do ciclo de replicação. A gente precisa olhar se as mutações podem estar selecionadas em outros locais, como já aconteceu com essa região do gene do HIV, que é o NEP, com mutações no 3'-PPT, o trato polipolítico. Obrigado pela atenção. Eu fico à disposição da pergunta de vocês.